Boa tarde, pessoal do segundo ano do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. E como eu fiz no primeiro bimestre e o ano passado também, eu gravava vídeos orientando sobre a resolução dos PETs. Nós estamos no segundo bimestre, são 6 semanas, diferente do primeiro bimestre que eram 4. Então vai ter 6 formulários lá separados por semana para poder responder. E aí estou gravando o vídeo para poder orientar na resolução das questões. Então assistam ele deve ficar um pouco extenso, porque são 6 semanas, então tem que falar de cada uma das semanas. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar pelo Conexão Escola ou nas nossas aulas que estamos tendo pelo Meet, tá? Para poder tirar alguma dúvida. A gente vai ver o que o PET do segundo ano está sendo cobrado. Das crises do sistema colonial ao período joanino, transferência da corte portuguesa para o Brasil. Mercantilismo, liberalismo econômico. Crise do sistema colonial. Tá. Número 1. Por que o século XVIII foi de profundas transformações na Europa? Aí você tem que voltar nesse texto aqui. Ó, foi de profundas transformações na Europa com reflexo nas colônias das Américas. Aqui, por causa disso aqui. Ó. Surgiram novas ideias políticas defendidas pelos filósofos iluministas, que questionavam principalmente o absolutismo monárquico, poder total dos reis, os privilégios do nascimento da nobreza e o poder da Igreja Católica. Defendiam a liberdade de expressão e o surgimento de regimes políticos que representassem os interesses da maioria dos cidadãos. Eu vou deixar lá no Conexão Escola, junto com esse vídeo, está lá escrito lá, material para a resolução dos PETs. Esse PET em formato de Word, que vocês podem baixar, e as respostas muitas vezes estão no próprio PET, gente. Então é só tirar do que está escrito aqui, ó, né, como eu fiz, tá? Então o número 1 está lá em cima. 2. Quais as consequências da expansão das ideias iluministas para as colônias da América? Logo em seguida, ó, essas ideias chegaram nas 3 Américas e influenciaram inúmeras rebeliões contra o poder colonial e os processos de independência. Então, ó, influenciaram inúmeras rebeliões contra o poder colonial e os processos de independência. Número 2 pode ser respondida com esse. 3. Explique liberalismo político e liberalismo econômico. Aqui, ó. Liberalismo político, que negava a origem divina do poder dos reis e defendia a ideia de que os cidadãos deveriam ter o direito de resistirem aos governos autoritários, além de terem amplo direito à propriedade privada. Esse é o liberalismo político. Ó, o liberalismo econômico ele está aqui e aí ele fala que ele critica o mercantilismo. O liberalismo econômico é quando o governo não interfere na economia. A economia é livre, né? Ela é regulada pela lei da oferta e da procura. Então, enquanto o liberalismo político a gente tem esse pedaço aqui todo, o liberalismo econômico vocês têm que colocar que o governo não interfere na economia, tá bom? Compare mercantilismo e liberalismo econômico. Aí você vai colocar daqui do mercantilismo, que o mercantilismo é um conjunto de ideias e práticas econômicas que vigoravam na Europa desde o final do século XV, que foram a base da formação dos impérios coloniais. E o liberalismo econômico é contra o mercantilismo, né? O liberalismo econômico ele é a oposição, e aí você pode colocar de novo que ele defende
que o governo não deve interferir na economia. Cinco, o que é monopólio comercial? Vamos ver se está aqui. Às vezes está até em negrito, gente. Aqui, ó, monopólio comercial. Ó, as metrópoles impunham às suas colônias o direito exclusivo de comercializar com as regiões colonizadas, o que chamamos de monopólio comercial. Então, isso aqui define o que é monopólio comercial, que é a número 5. 6. Por que o alvará de Dona Maria I reforçou as práticas mercantilistas adotadas por Portugal no Brasil? Aqui, o alvará está aqui. Então, toda essa parte, determinando que todas as fábricas e manufaturas fossem extintas e abolidas do Brasil. Pleno final do século XVIII, quando as ideias do liberalismo econômico já eram defendidas, esse alvará foi uma tentativa de reforçar as práticas mercantilistas. Aí isso responde a número 6. 7. Porque a partir do final do século XVIII, principalmente industriais ingleses começaram a defender a existência de livres mercados. Vamos ver lá que eles estão falando embaixo no texto. Para que os proprietários das indústrias existentes na Europa pudessem ampliar a venda de seus produtos para regiões distantes, seriam necessários mercados livres, ou seja, sem restrições de entrada de produtos de qualquer país. Então, isso aqui, responde. Tá? Acabou a semana? Acabou. Vamos para a semana 2, gente. Transferência da corte portuguesa. Opa! Número 1. Artigo 5º. O comércio de mercadorias inglesas é proibido. E qualquer mercadoria pertencente à Inglaterra ou proveniente de suas fábricas e suas colônias é declarada boa presa. Artigo 7º. Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. Artigo 8º. Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, será apresada, e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. Esses artigos do bloqueio continental, decretado pelo imperador da França em 1806, permitem notar a disposição francesa de: letra A. Estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu comércio interno? Não. B. Impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e nas áreas coloniais? Também não. C. Provocar a transferência da corte portuguesa para o Brasil por meio da ocupação militar da Península Ibérica? Também não. Esse não era o objetivo. Isso é uma consequência, mas não é o objetivo. Letra D. Ampliar a ação de corsários ingleses no norte do oceano e ampliar a hegemonia francesa nos mares europeus? Também não. Letra E. Por eliminação. Debilitar economicamente a Inglaterra. O bloqueio continental era contra a Inglaterra. Então, em processo de industrialização, limitando seu comércio com o restante da Europa. Então, a número 1, letra E é a correta. Tá bom? 2. Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil. Desculpa aí, gente, pela moto, tá? Podem ser consideradas características do governo joanino no Brasil. Letra A. Assinatura de tratados que beneficiam a Inglaterra e o crescimento do comércio externo brasileiro devido à extinção do monopólio? Sim, né? Porque
os tratados lá de 1810 beneficiavam a Inglaterra, que trouxe o Dom João aqui para o Brasil, né? E teve um crescimento externo. Então a letra A está correta, tá? Letra B, o desenvolvimento da indústria brasileira graças às altas taxas sobre os produtos importados, não. C, a redução dos impostos e controle do déficit em função da austera política econômica praticada pelo governo, também não. Letra D, o não envolvimento em questões externas, sobretudo de caráter expansionista, também não. Letra E, a total independência econômica de Portugal com relação à Inglaterra em virtude de seu acelerado desenvolvimento, também não. 3. O governo de Dom João VI no Brasil, entre outras medidas econômicas, assinou em 1810 um tratado de comércio com a Inglaterra. Essa decisão estava relacionada, letra A, ao crescimento industrial promovido pelo governo português, ao revogar as leis que proibiam a instalação de fábricas na colônia, não. A política liberal da corte portuguesa que incentivava o livre comércio da colônia com os demais países europeus, também não. C, ao crescimento do mercado consumidor brasileiro provocado pelo aumento da produção interna, também não. Letra D, a política econômica portuguesa que cedia às pressões inglesas para decretar o fim do tráfico negreiro, também não. Então, letra E, há acordos anteriores entre os dois países europeus que asseguravam vantagens comerciais aos ingleses. 4. Quando o príncipe regente português Dom João chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei, que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vices-Reis, Lila Schwartz, as barbas do imperador. O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como: letra A, decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor no contexto político europeu, não. B, fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e de Napoleão Bonaparte, também não. O exército inglês ajudou, Dom João VI a vir para o Brasil. C, inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia. Sim, isso aqui é verdade, porque como ele veio para o Brasil era colônia de Portugal. Então, como o rei veio para cá, é como se o Brasil tivesse virado metrópole e Portugal a colônia. D, alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois estes passaram a controlar o mando a partir das colônias, não. Letra E, imposição do comércio britânico que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias, também não. Semana 3. Mudanças políticas provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil. Como ficou Portugal enquanto a corte portuguesa permaneceu no Brasil? Vamos ver. Aqui. Portugal passou a ser governado por um conselho de regência liderado pelo Marechal Beresford inglês. Aí deixa eu ver, Acho que pode completar lá. Portugal passou a ser governado por um conselho de regência liderado pelo Marechal Beresford inglês. A guerra entre Portugal e a França iniciou-se em solo português e só em 1808 as tropas francesas foram vencidas por militares portugueses e ingleses e obrigadas a se retirar de Portugal. Beresford assume então o comando do exército português. Essa responde a número 1.
2. Quais as consequências para o Brasil e para Portugal provocadas pela elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 16 de dezembro de 1815? Bom, o príncipe regente Dom João responde transformando o Rio na capital do Império Colonial Português, com a assinatura em 16 de dezembro de 1815 do decreto que levou o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, região sul de Portugal. Dessa forma, juridicamente, o Brasil deixava de ser uma simples colônia de Portugal. Após a morte da rainha de Portugal, Dona Maria, em 1816, o príncipe regente Dom João torna-se rei com o nome de Dom João VI. Em fevereiro de 1818 é coroado rei de Portugal, Brasil e Algarves. 3. O que foi a Revolução Pernambucana de 1817? Olha só. Uma região do Brasil que se revoltou em 1817 foi Pernambuco, Revolução Pernambucana de 1817, região produtora de açúcar. O movimento se espalhou por Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e parte do Ceará, tendo sido republicano e separatista. A elite agrária local estava extremamente insatisfeita com os prejuízos provocados pela Grande Seca de 1816, que provocaram a queda da produção. Somou-se a isso a queda dos preços do açúcar e do algodão no mercado internacional e a constante elevação dos preços dos escravizados. O que finalmente provocou a volta de Dom João VI de parte da corte para Portugal? A Revolução Liberal do Porto de 1820. Aí tem esse texto para ler. Descreva no espaço abaixo uma comparação das duas imagens, levando em conta a ideia de que cada artista quis retratar na figura de Dom Pedro. Ó, esse aqui é o quadro Independência ou Morte de Pedro Américo. E esse aqui, Proclamação da Independência de François-René Moreux, 1844. Aí você vai descrever aqui, você vai comparar um quadro com o outro. O que a gente pode perceber nesse primeiro quadro aqui? Dom Pedro é a figura central, ele está mais distante, né? Só tem aqui a guarda imperial ao lado dele, o povo aqui, ó, representado aqui por esse homem com um carro de boi. A imagem está ruim aqui no impresso, né? Mas aí você vê que ele é a figura central e que ele está distante do povo. Ele está numa posição assim privilegiada, né? Agora já o outro quadro mostra ele no meio da população. Então assim, enquanto num primeiro ele tem uma imagem distante do povo, uma imagem assim mais heróica, aqui ele está no meio da população. Então o segundo quadro mostra ele como uma pessoa mais próxima do povo e não tanto tão distante como no primeiro. Então, o que eu falei dá para fazer aqui a resposta, tá? Chegamos à semana 4. Mudanças culturais provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil. Então, provavelmente de onde a gente vai tirar as respostas, tá? 1. Com base na análise das imagens, descreva como era o cotidiano dos africanos que foram escravizados que viviam no Rio de Janeiro.
Ó, aí aqui, ó, essas imagens aqui. Aí a gente no cotidiano, o que a gente vê? A gente vê que tem escravos que são de casa, né, que são servos dentro de casa. Tem os chamados escravos de ganho, aqueles que trabalham para o seu senhor, são até alugados, né? Eles trabalham, mas o dinheiro fica para os seus senhores. E tem aqui, ó, eles sendo maltratados, né? Eles sendo chicoteados, sendo presos. Então, assim, pelas imagens, a gente vê que tem os escravos estão todos inseridos na sociedade, eles têm várias funções, até mesmo doméstica, dentro das casas dos senhores, e eles também são tratados como uma mercadoria, eles são castigados, eles sofrem, né, com a vida de escravo, de ser tratado como objeto, tá bom? Nicolas Antoine Taunay e seu filho Félix Émile Taunay pintaram muitas paisagens da cidade do Rio de Janeiro no começo do século XIX. Analisa as que foram selecionadas. Essa primeira aqui, do Félix, e a segunda aqui, do Nicolas Antoine Taunay. Com base nas imagens acima, descreva como era a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX e compare com o cotidiano do século XXI, nossa época. Bom, gente, aqui o que você pode ver, né? Você pode ver mais paisagem, vamos dizer assim, né? Mais natureza do que hoje em dia no Rio de Janeiro, porque está comparando com o do nosso século. Então é para você comparar a cidade do Rio de Janeiro de antes, né? Desse início aí do século XX com o século XXI. Então, o que você vai poder comparar? Que na época, pela paisagem aqui que é mostrada, a gente vê menos prédios, mais verde, né? Mais paisagem, um meio ambiente mais rico. E hoje em dia o que teria? Né? Teria muitos prédios, um aumento que a gente ouve falar no Rio de Janeiro da criminalidade, né? Então, você comparar um com o outro. No primeiro, né, você vai falar que no começo do século XX, a cidade tinha poucas casas, tinha uma maior vegetação, né, e que hoje em dia tem muitos prédios, violência e outros problemas do século XXI. Acabou a semana 4. Semana 4, deixa eu ver se eu respondi todas as perguntas. Eu acho que era só duas, né? 1 e o 2. Tá. Chegamos à semana 5. Calma, gente. Quais as diferenças entre a forma de governo, número de poderes e sistema eleitoral estabelecidos pela Constituição de 1824 e a atual de 1988? Vamos ver se no texto tem... Aqui, ó. Aí, para você comparar a de 1824 com a atual, de 1988. Então, você vai colocar, ó, na Constituição de 1824, a forma de governo é a monarquia hereditária, estabeleceu 4 poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário. O sistema eleitoral, voto indireto e censitário por renda mínima. E havia uma religião oficial, a católica romana. Aí, o que acontece? Aí a nossa.
a forma de governo da nossa, agora nós vivemos numa república presidencialista, tá? Então, enquanto na de 1824, você vai colocar lá, 1824, vai copiar isso aqui. E é de 1898, 1898 não, desculpa, 1988, que é a atual. Você vai colocar forma de governo. Nós vivemos numa república presidencialista. Hoje a gente tem 3 poderes, que são o executivo, legislativo e judiciário. O sistema eleitoral, o voto é direto, a gente vota direto, e ele não é censitário, ele é obrigatório. Então você pode colocar voto direto e obrigatório para os maiores de 18 anos, e ele é facultativo para os maiores de 16. E não tem uma religião oficial. Hoje a gente tem liberdade de credo, pode ter qualquer religião. Espero que eu tenha sido claro. Qualquer coisa vocês pausem o vídeo, se eu falei muito rápido, e volta lá que vocês vão conseguir compreender. Qualquer dúvida vocês me perguntam na aula. 2. A Constituição de 1824 instituiu o poder moderador. Era característica desse poder, essa Constituição era do Dom Pedro I, e ele tinha esse poder moderador que ele criou, né? Letra A. Apenas aprovar as decisões da Câmara e do Senado? Não. B. Dar autonomia para as Forças Armadas? Também não. Letra C. Dissolver a Câmara dos Deputados. Ele podia fazer isso com poder moderador. Então, é a letra C. Tá? D. Garantir toda a autonomia às províncias? Não. Letra E. Garantir que o voto fosse sempre direto? Também não. Número 3. A Constituição de 1824, resultante da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823, marcou o início da institucionalização do poder monárquico no Brasil. Essa Constituição, a Constituição de 1824. Letra A. Criou o poder moderador de exclusividade do imperador, o que na prática significava conceder-lhe poderes quase absolutos. É essa, que eu tinha acabado de falar aqui na Constituição de 1824, ele criou o poder moderador. Então, na número 3, a resposta é a letra A. Tá? Eu vou acabar de ler, mas é essa aqui. B. Provocou insatisfação em diversas províncias, estando na base da eclosão de diversas rebeliões, como a Confederação do Equador, a Sabinado e o Contestado. C. Favoreceu o reconhecimento do Brasil como nação independente, o que ocorreu sem revés, à exceção dos Estados Unidos, por conta da doutrina Monroe. Letra D. Estabeleceu a eleição pelo voto censitário para os governadores das províncias. Também não. E letra E. Determinou que representantes para o Senado e a Câmara seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Também não. Número 4. O sistema eleitoral adotado no Império Brasileiro estabeleceu o voto censitário. Essa afirmação significa que, letra A, o sufrágio era indireto no que se referia às eleições gerais? Não. B. Para ser eleitor era necessário possuir determinada renda anual. Isso. Que voto censitário, gente, é um voto conforme a renda. Não quer dizer que você tem que pagar para votar, mas você é estabelecido uma determinada quantia para você ter o direito de voto. Você tem que ter, na época era uma renda de 100 mil réis, 200 mil réis para poder votar. Tá? C. As eleições eram efetuadas em 2 turnos? Não. D. O voto não era extensivo aos analfabetos e às mulheres? Também não. Até não era, né? Não era extensivo. Mas aqui está perguntando o que significa voto censitário. Então é a letra B. Tá? 5. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras, os religiosos quaisquer que vivam em comunidade claustral. Os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto
dos cidadãos brasileiros, com o objetivo de garantir: letra A, o fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira. Não. B, a ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Também não. A concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro. Também não. D, o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Sim, essa aqui, letra D. Tá? Que é a correta. Porque aí, esse controle aqui vai ficar em cima dos grandes proprietários e comerciantes. Letra E. A diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões políticas administrativas. Também não. E chegamos à semana 6, gente. Semana 6. Forças políticas no Brasil, pouco antes da independência do primeiro reinado. Tá. Após a independência, integramos-nos como exportadores de produtos primários à Divisão Internacional do Trabalho, estruturada ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção com braço escravizado importado da África, de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento de nossa economia por pelo menos 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado, por depender de produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a voltar-se para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida civilizado, marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes do povaréu, primitivo e miserável. E de fora vinham também os capitais que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e comunicações. Levando-se em consideração as afirmações acima, relativas às estruturas econômicas do Brasil por ocasião da independência política, 1822, é correto afirmar que o país, letra A, se industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial? Não. B, extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção do trabalho livre? Também não. C, se tornou dependente da economia europeia por realizar tardiamente sua industrialização em relação aos países? Letra C. Letra D, se tornou dependente do capital estrangeiro que foi introduzido no país sem fazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos? Letra E, teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários setores produtivos. 2. O processo político de emancipação do Brasil desenvolveu-se dentro de condições bastante especiais, dentre as quais é correto assinalar. Letra A, a presença de Dom Pedro I como regente do trono estabelecia a possibilidade de uma separação entre Portugal e Brasil, sem contudo romper radicalmente com o regime monárquico. Isso está certo. Né? Vou ler as demais, mas é a letra A. B. As primeiras notícias chegadas ao Brasil dos acontecimentos do Porto deflagraram em todas as províncias brasileiras movimentos de repúdio à Revolução Lusa, formando-se juntas constitucionais. C. A Revolução do Porto, fundamentada em ideias liberais, tinha entre seus objetivos a reforma constitucional portuguesa e a emancipação política das suas colônias, entre elas o Brasil. D. Nas juntas constitucionais formadas por brasileiros e portugueses, nas quais os brasileiros eram em maior número, havia a firme decisão de não se atacarem as resoluções tomadas pelas cortes em Lisboa, o que contrariava os interesses lusos. Também não. Letra E. Com relação ao Brasil, os revolucionários portugueses do Porto mantinham a coerência com os postulados liberais, mostrando-se intransigentes, defensores da emancipação política brasileira.
3. Após a leitura do texto abaixo, de autoria de Boris Fausto, historiador e professor da Universidade de São Paulo, responda a questão seguinte. A emancipação do Brasil não resultou em maiores alterações da ordem social e econômica ou da forma de governo. Uma das principais razões dessa continuidade se encontra na vinda da família real para o Brasil e na forma como se deu o processo de independência. A abertura dos portos por parte de Dom João VI estabeleceu, como vimos, uma ponte entre a coroa portuguesa e os setores dominantes da colônia, especialmente os que se concentravam no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os benefícios trazidos para a região fluminense, com a presença do rei no Brasil, vinham incentivar a expansão econômica daquela área, ligada aos negócios do açúcar, do café e do tráfico de escravizados. A elite política promotora da independência não tinha interesse em favorecer rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia. É significativo que os esforços pela autonomia que desembocaram na independência concentraram-se na figura do rei e depois na do príncipe regente. De acordo com tudo que você estudou sobre o processo de independência do Brasil, o que eram as rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia? Eu vou dar uma olhadinha primeiro se tem aqui no texto. Não. Aqui está perguntando o seguinte, de acordo com tudo que você estudou sobre o processo de independência do Brasil, o que eram as rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade da antiga colônia? Vocês veem aqui que no texto, eles estão falando de Dom Pedro I, que Dom Pedro I era príncipe herdeiro de Portugal, por isso desde o começo de sua formação foi educado para ser rei. Não, quer ver? Em cima. Dom Pedro, um líder que seria capaz de manter após a independência a mesma estrutura econômica de antes, baseado no latifúndio, na agricultura exportadora, sobretudo de açúcar, Nordeste e algumas regiões de São Paulo, e no trabalho escravo. Então aqui está querendo dizer que Dom Pedro era um líder que ele ia manter a mesma estrutura econômica, ele não ia fazer nenhuma mudança, tá vendo? E aí aqui fala assim, o que eram as rupturas que pudessem pôr em risco a estabilidade? Alguma coisa que mudasse, né? Então eles optaram aqui, igual no texto fala, pelo Dom Pedro, um líder que seria capaz de manter a mesma estrutura econômica de antes, baseada no latifúndio, na agricultura exportadora e no trabalho escravo. Então isso responde à questão 3. 4. Leia o texto abaixo da autoria da historiadora Maria Lígia Prado. Responda a questão que segue. Liberdade, no entanto, não é um conceito entendido de forma única. Tem significados diversos, apropriados também de formas particulares pelos diversos segmentos da sociedade. Para um representante da classe dominante venezuelana, Simón Bolívar, liberdade era sinônimo de rompimento com a Espanha para a formação de fulgurantes nações livres que seriam exemplo para o resto do universo, mas principalmente nações livres para comercializar com todos os países livres para produzir única possibilidade, segundo essa visão, do desabrochar do novo mundo. Já para Dessalines, o líder da Revolução Escrava do Haiti, a liberdade, antes de tudo, queria dizer o fim da escravidão, mas carregava um conteúdo radical de ódio aos opressores franceses. Para outros dominados e oprimidos, como os índios mexicanos, a liberdade passava distante da Espanha e muito próximo da questão da terra. Na década de 1810, os líderes da rebelião camponesa mexicana, Hidalgo e Morelos, clamavam por terra para os deserdados.
Que fatores nos processos de independência da América Espanhola foram determinantes para que o conceito de liberdade não fosse entendido de uma forma única? Bom, aqui também está falando sobre a independência da América Espanhola. Eu acho que é aqui, ó. A chamada elite crioula, descendentes espanhóis nascidos na América, composta principalmente por grandes proprietários rurais que queriam liberdade de comércio com o exterior, sem as restrições estabelecidas pela coroa espanhola. Porém, nas regiões da América Espanhola não foi apenas essa elite que lutou pela independência. As camadas populares fizeram parte do processo com as suas reivindicações: terras para plantio, melhores condições de vida e trabalho e igualdade de direitos. Então, esse trecho todo aqui responde, acho que é a última questão, ó, da semana 6. E aí passamos por todas as semanas. Agradeço quem me escutou até aqui. Façam isso com calma, com tranquilidade. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá bom? Tchau, gente.